Pessoal, já estou há alguns dias com o Galaxy S23 FE e já fiz alguns testes com ele para ver se ele está esquentando, como que ele está reagindo aos benchmarks. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo que eu já testei e a gente vai fazer o comparativo com o Galaxy S21 FE. Para você que está na dúvida se a Samsung acertou no novo Exynos 2200, já fica nesse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal, porque vai sair muito vídeo desse menino aqui fazendo vários testes, tá? Então já se inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder nada. Vamos lá, eu fiz alguns testes entre os dois aparelhos e olha, vou falar para vocês que fiquei impressionado. Primeiramente, a gente vai dar uma olhadinha no Geekbench 6, que é um aplicativo que faz alguns testes, e eu fiz o teste em ambos os aparelhos aqui, onde mostra basicamente o desempenho geral dos dois. Aqui dá pra gente ver a diferença de desempenho que a gente tem entre o 2100 e o 2200. Esse teste aqui é um teste rápido, então ele não chega a esquentar o aparelho, tá? Então a gente tem ali um teste mais frio, vamos dizer assim. A gente tem aqui, ó, 1.600 pontos em single core no S23 FE e 1.300 pontos em single core no Galaxy S21 FE. Já no multicore, o S23 FE está fazendo ali quase 600 pontos a mais do que o S21 FE. Então teve uma melhoria ali bacana em relação a desempenho. Mas eu fiz aqui o AnTuTu Benchmark e eu mostrei lá no meu vídeo, né, de unboxing, a diferença, né, de pontuação. Praticamente o dobro da pontuação entre um aparelho e outro. No meu vídeo do unboxing, o teste do S23 FE ele não foi feito de forma correta, mas não foi bem culpa minha. Aqui dentro, ó, se eu entrar aqui dentro do teste, ele não chegou a testar a GPU e eu não tinha me atentado nisso. Então, ele faz sim mais de 1 milhão de pontuação. Para quem assistiu um unboxing e ficou sem entender por que ele fez ali por volta de 800 mil, ele faz mais de 1 milhão de pontos. Mas eu resolvi testar algumas outras coisas, né? Eu baixei também o 3D Mark, que é um aplicativo de benchmarking um pouco mais completo, e fiz alguns testes aqui. Primeiro, eu fiz o Wildlife, não foi o Extreme, foi o básico, tá? E aqui nós temos uma pontuação bacana, 7.700 pontos aqui no S23 FE contra 5.700 pontos aqui também. Então, mas um ponto interessante é a média de frame rate. Nós temos 46 frames por segundo aqui no S23 FE e 34 no S21 FE. Isso mostra que a estabilidade do S23 FE e o desempenho também estão maiores. Um ponto bem legal, né? Ó, aqui mais para baixo a gente tem a temperatura que os dois atingiram no teste. Então é uma diferença de temperatura grande aqui. Eu não sei se isso daqui tá correto, mas fica aí para vocês darem uma olhada. O que me importa mais é esse gráfico aqui embaixo. Dá uma olhadinha, ó. Bateria e frame rate, onde a gente consegue ver que o S21 FE oscila bastante o frame rate. Se a gente der uma olhada aqui, olha como ele oscila muito o frame. Vai desde 4 frames até 46. E o S23 FE, olha aí, a oscilação é muito menor. Nós temos de 31 a 60 frames por segundo, que é uma diferença bacana, mas isso aqui mostra que está bem mais estável. Só que aí eu resolvi fazer um outro teste, o teste de estresse, onde ele fica ali por 20 minutos rodando no máximo, mostrando se teve ou não um problema ali, né, de aquecimento ou de queda de frame. E eu fiz esse teste para a gente dar uma olhada. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó, rapidamente. Ó, se a gente der uma olhada, o S23 FE ele tem uma curva de queda um pouco maior, mas eu percebi que pela diferença de desempenho aqui, o S21 FE ele baixou o clock, tá? Ele não ficou com o clock no máximo, ele diminuiu. A gente percebe aqui, ó, ele começou lá na casa dos 6.000, então vou pegar um só para mostrar para vocês que é mais fácil, ó. Ele começou lá na casa dos 6.000 pontos quase, e depois ele viu que aqueceu, ele já baixou para 4.000 pontos. Ah, aqui ele abre o gráfico, então aqui é mais fácil pra gente, ó. Lá na casa dos 6.000, depois de 4 minutos, ele já diminuiu o clock e ficou mantendo até o final. Então não adianta a gente ter o aparelho ali rodando numa taxa maior nos primeiros minutos e cair 30% do desempenho, mais ou menos, dentro dos 4 minutos. Eu prefiro que ele vá degradando um pouco menos durante ao longo do jogo, né? Como aconteceu aqui no S23 FE, ó. Ele começou em 8.000, que é uma pontuação mais alta, e veio depois dos 13 minutos chegando nos 6.000 pontos. Então, a gente tem uma pontuação muito legal, mesmo depois de bastante tempo.
e ali ele começou a se manter, ó. Aqui nos 15 minutos em diante, ele começou a se manter em 5.000 pontos e ficou ali, enquanto o Galaxy S21 FE ele ficou na casa dos 4.000 pontos. Então, mesmo depois de um bom tempo rodando, o S23 FE ele se manteve ali bem estável. E aqui tem também, ó, se a gente der uma olhada mais embaixo, a gente tem o loop, né, onde a gente vê a oscilação de desempenho, e também nós temos o mesmo performance aqui na parte de baixo que a gente viu no outro, ó, dá uma olhadinha aqui. A gente tem aqui no S23 FE, a bateria foi drenada 11% nesse teste e a temperatura foi de 30 a 46 graus. E o frame rate ficou entre 18 a 61, tá? Lembrando que esse teste é um teste mais pesado, então o frame rate ele oscila bem mesmo, tá? Então é normal. Aqui a taxa a gente consegue ver as oscilações e como ele vai dando uma leve queda, né, depois do tempo, tá? Mas o S21 FE aqui, ó, vamos ver ele aqui agora. A gente tem uma bateria que drenou 9%, 11%, né, 75%, 11%, então praticamente drenou a mesma coisa do S23 FE, que foi 11%, então a drenagem de bateria foi a mesma. A temperatura também foi igual, só que o frame rate, dá uma olhada, de 10 a 39, e o S23 FE ele foi de 18 a 61. Então a performance aqui do S23 FE tá bem melhor em relação a ele. Mas durante os testes, tá, eu fui medindo a temperatura dos dois. E a temperatura na tela, aqui mais ou menos na área onde fica o processador, que é essa região superior, tá, deu uma diferença de 4 a 5 graus a menos para o S23 FE. Claro que eu estou fazendo esses testes, mas eu ainda preciso fazer o teste de gravação, que é onde o S21 FE tinha sérios problemas e começava ali a bugar o áudio, ficar meio desincronizado. Mas nos primeiros testes que eu tenho, são testes bem legais e testes que animam, né, a gente a comprar o aparelho. Agora resta saber se a Samsung vai manter essa política de atualização sem mexer muito e sem estragar o aparelho, né? Porque eu lembro que quando lançou o S21 FE, dependendo da atualização melhorava, dependendo piorava e assim por diante. Mas o que você achou dos testes? Será que está melhor na sua opinião? Comenta aí, dá pra gente comparar também ele com um Poco F5. Eu já tenho o teste feito ali, se você quiser um vídeo, manda aí embaixo, deixa seu like e até o próximo vídeo.